Estamos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim, olha, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Tudo aquilo que é físico, material, aquilo que é palpável, não foi feito daquilo que é visível, foi feito de um universo superior, espiritual, o universo de Deus. Tudo aquilo que foi criado foi feito a partir da realidade de Deus. E é curioso porque muitas vezes dentro do universo acadêmico a discussão sequer gira em torno de um universo maior, superior, que deu origem ao universo terreno. E para muitos dentro do universo acadêmico acreditar que o que deu origem a tudo aquilo que é físico, a tudo aquilo que é palpável, foi um universo espiritual superior, que é o universo de Deus, isso é criar Deus. Você acreditar dessa maneira é você criar Deus. Portanto, Deus não nos criou. Nós criamos Deus. É como muitos pensam. É como se Deus fosse um subproduto da mente humana. O meu problema com esse tipo de pensamento, a minha cisma com esse tipo de pensamento é que uma vez que existam pessoas que prefiram dar crédito a tudo aquilo que é tangível, a tudo aquilo que é científico, uma vez que existam pessoas que prefiram dar crédito àquilo que é palpável, que é, enfim, que é substancial, toda a discussão devesse girar em torno disso, de comprovar as coisas. Toda a discussão devesse girar em torno de tudo tem que passar pelo crivo da ciência, da intelectualidade. E isso é uma grande cilada para nós, porque nós que somos cristãos, sabemos que o universo espiritual de Deus, não é passível da gente comprovar, é impossível da gente comprovar. Ele é possível a gente experimentar, mas comprovar a existência dele é impossível, porque ele é superior em todos os aspectos. É por isso que eu gosto de pensar que é a partir do universo de Deus, da ótica de Deus, que esse universo físico, material, limitado, começa a ganhar sentido. É a partir da ótica de Deus que a gente começa a entender o que é o propósito da existência humana. É a partir da ótica de Deus que a gente começa a responder diversos questionamentos sobre a nossa própria existência. E é a partir desse universo de Deus que a gente começa a perceber e entender algumas coisas que acontecem aqui nessa dinâmica chamada vida. Mas a gente não pode cair nesse problema, nesse erro de que muitos cometem, de querer entender o universo de Deus a partir do nosso entendimento. É mais ou menos fazer assim, olha, é como que se Deus estivesse lá do alto, olhando para a gente, ou melhor, olhando para a gente, né, olhando aqui para o universo e tudo, ele tem um tipo de percepção. Deus tem um tipo de entendimento que é infinitamente superior, incomparável ao entendimento que a gente tem lá debaixo da terra, olhando para cima e tentando entender assim, quem que é Deus? Não dá para comparar, é como se a gente pegasse um passarinho na nossa mão. A gente pega um passarinho, a gente tem recursos através da biologia para entender como que funcionam os órgãos do passarinho, a gente tem recurso através da física para entender como que ele voa, a gente tem recurso através da medicina veterinária para entender como que a gente cura esse passarinho. E se a gente for tentar comparar a percepção que o passarinho tem do ser humano e o que o ser humano tem do passarinho, é infinitamente diferente, não tem como comparar. E a mesma coisa, como Deus está num universo superior, não dá para a gente encaixar Deus na nossa mente. É como se a gente pegasse um inseto e fosse querer que esse inseto tivesse uma compreensão exata de quem nós somos. Não dá. É por isso que quando a gente vai abrir a Bíblia Sagrada para ler, e a gente entende que ela tem a prerrogativa, a responsabilidade de nos revelar algumas coisas que são concernentes a essa realidade de Deus, algumas coisas a gente começa a entrar em parafuso. Quando a gente para ler a Bíblia Sagrada, entende, a Bíblia Sagrada, ela está ali para revelar Deus e um pouco desse universo espiritual de Deus. E aí quando a gente começa a tentar entender isso com a nossa mente, a gente começa a entrar em parafuso, a gente começa a entrar em paranoia. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, tinha um amigo meu que ele entrou numas piras de predestinação e livre-arbítrio. Ele entrou numas piras dessa. E aí toda vez que a gente ia para a faculdade, eu dava carona para ele, e aí ele anotava, cara, ele estava numa vibe assim bem paranoica mesmo. Ele anotava diversos versículos bíblicos para que no final da aula ele viesse a discutir com os professores. Ele queria ficar lá discutindo com os professores referente à predestinação, o livre-arbítrio e tal. E como eu saía de Itapema, ia para Balneário, aí ele ia de carona comigo, a aula já acabava tipo 10h30, quase
quase 11 horas, ele queria ficar quase que 1 hora a mais discutindo, e depois eu tinha que voltar para Itapema, levar a Tuca em Porto Belo. Cara, enfim, eu briguei com ele várias vezes com isso. Tanto que eu cheguei a criar ranço do assunto. Toda vez que alguém queria conversar de predestinação e livre-arbítrio comigo, eu falava, não, cara, não gosto. Eu fugia desse assunto, não gostava. Tinha pavor do assunto, porque eu me lembrava do meu colega que tinha entrado em paranoia por causa disso, me atrasava para ir para casa, eu acordava cedo no outro dia, ficava nervoso e tal. Enfim, eu não gostava de trabalhar, de conversar sobre esse assunto. Mas com o tempo, se você quer crescer no conhecimento das Escrituras, quer crescer na percepção sobre quem é Deus, esse é o tipo de assunto que você não pode desprezar. É o tipo de assunto que você não pode ignorar. E eu decidi, então, enfim, encarar esse assunto, porque aquilo começou a me incomodar um pouco. Esse assunto começou a me incomodar, falando, isso aqui é uma coisa que eu preciso resolver. E uma das coisas principais na minha vida, na minha caminhada cristã, que foram essenciais para que eu não entrasse em paranoia quando eu estava nesse assunto, nesse impasse bíblico, foi entender justamente isso. Olha, o universo superior de Deus é maior, não cabe dentro da nossa intelectualidade, e por isso não adianta a gente querer entender certinho como funcionam algumas coisas. Na verdade, vocês vão perceber que a superioridade do universo espiritual de Deus é tão grande que, aparentemente, na lógica, parecem que algumas verdades bíblicas se contrapõem. Mas quando a gente começa a entender, não, é que é superior, a gente consegue até trabalhar com duas sem uma anular a outra. Eu estou dizendo isso porque na semana passada, a gente trabalhou com um assunto aqui que é de bastante polêmica. A gente trabalhou sobre um assunto que talvez seja tanto quanto complexo, polêmico, quanto o assunto da predestinação livre-arbítrio. A gente trabalhou, um dos versículos principais que a gente trabalhou foi esse aqui, de Jesus em Mateus 7:21, dizendo assim, olha, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse foi um dos versículos que a gente trabalhou na semana passada. E esse versículo de Jesus, ele passa, amém, glória a Deus. Esse versículo de Jesus, ele passa uma ligeira impressão, preste atenção, ele passa uma ligeira impressão de que aquilo que nós fazemos nos dá direito e nos dá o passaporte para a entrada no reino dos céus. E o interessante é que não é apenas esse versículo, não. Existem outros versículos que Jesus deixa entender uma coisa parecida com isso. Existem outros versículos que Jesus vai dizer assim, olha, os humilhados vão ser exaltados, os últimos serão os primeiros, e todo aquele que for fiel no pouco, um dia vai ser colocado sobre o muito. Então, Jesus vai dando a entender que as coisas que acontecem nessa vida terrena vão implicando naquela vida aquela vida do reino dos céus, aquela vida pós-morte. E não é apenas esse contexto. Por exemplo, se a gente for ler Mateus 25, vai ter um momento que o rei, Jesus está explicando lá com algumas parábolas, e vai ter um momento que o rei vai chamar algumas pessoas, e vai dizer para essas pessoas o seguinte, venham benditos do meu Pai, porque eu tenho algo para vocês aqui que foi preparado desde a criação do mundo. Por que eu tenho algo preparado para vocês? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me receberam, eu estava doente e vocês cuidaram de mim, eu estava preso e vocês foram me visitar. Aí essa galera pergunta assim de volta para o rei, mas quando que a gente fez isso? Aí o rei responde, qualquer coisa que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, a mim vocês fizeram. E mais uma vez aqui a gente tem essa lógica de que é mediante aquilo que nós fazemos que nós podemos entrar no reino dos céus. Mais uma vez a gente trabalha com essa lógica através de alguns ensinamentos de Jesus. E não é apenas Jesus, durante todo o enredo do Novo Testamento, durante praticamente toda a tensão do Novo Testamento, diversos autores bíblicos trabalham com Deus que é recompensador, que ele vai punir a maldade, mas vai recompensar aqueles que persistem em fazer aquilo que é bom. Inclusive, o tema dessa série é jogando o jogo, e Paulo fala, em um dos contextos, Paulo fala o seguinte, olha, vocês devem encarar a vida cristã como uma corrida, porque quem corre nos estádios corre para alcançar um prêmio, isto é, uma recompensa, e a nossa é imperecível, então temos que correr com muito maior dedicação. Então todos esses versículos nos levam a entender que aquilo que nós fazemos nos dá o passaporte para a entrada no reino dos céus. Isso é um problema. Isso foi um problema no início da igreja, isso foi um problema na história da igreja, isso é um problema até hoje, e eu acredito que isso vai continuar sendo um problema até que Jesus venha. Porque é um problema a gente pensar assim. Tem alguns problemas aí que a gente precisa resolver.
E aí, por exemplo, a gente falou de alguns versículos de Jesus. Se a gente for falar, por exemplo, sobre algumas questões que Paulo fala, Paulo foi o nome que Deus escolheu, o homem que Deus escolheu para revelar para a gente o princípio da justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé? Que nada daquilo que a gente faça nos torna justo diante de Deus. Nada, é somente a fé. Esse é o princípio da justificação pela fé. Tá vendo como é difícil? Parece que é divergente, parece que se contrapõe, parece que tem um embananamento bíblico aqui. Paulo é o responsável para fazer isso. E ele vai nos informar, ele vai utilizar o capítulo 1, 2, 3, 4 de Romanos para falar algumas coisas referentes a isso. No capítulo 1 de Romanos, se você ler sua Bíblia e abrir lá o capítulo 1 de Romanos, ele vai dizer assim, olha pessoal, a justiça de Deus revelada no Evangelho, do princípio ao fim, é pela fé. Aí ele começa a construir um pensamento para comprovar para mim e para você, ou melhor, para os leitores de Roma, para os romanos, ele começa a construir um pensamento para provar que a justificação é pela fé. Aí ele, lá no capítulo 1 ele fala assim, olha pessoal, ele condena os gentios no capítulo 1. Ele começa condenando os gentios falando algo mais ou menos assim, olha, a natureza criada revela a grandeza de Deus. E se tais homens, a saber, os gentios, não renderam graças a Deus por meio das coisas criadas, eles são indesculpáveis. Deus os entregou às paixões vergonhosas, eles são homicidas, avarentos, idólatras. Esses homens estão condenados, estão debaixo do pecado. Romanos 1. Aí Paulo vai, no Romanos 2, falar sobre quem? Sobre os judeus. Aí ele vai falar, e vocês, judeus, que julgam os gentios, vocês também não estão em grandes coisas não tem muita coisa legal para vocês não. Vocês que receberam a lei, o conhecimento, o mistério de Deus, vocês também tropeçaram. E aí Paulo faz uma acusação, inclusive, mais grave para eles. Paulo vai falar para eles o seguinte, há pecado entre os gentios por causa de vocês. Aí no capítulo 3... ele conclui, portanto, não há vantagem nem em ser gentil e nem em ser judeu. Porque todo mundo está debaixo do pecado. Ele é mais claro quando ele diz, ei, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sem exceção. Todos, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. Aí ele fala, mas agora se manifestou uma justiça que provém da fé. Independente da lei e dos profetas, justiça pela fé em Jesus, e é gratuita. Não há nada que você possa fazer para merecê-la. É gratuita, é uma justiça que provém da fé. É como se você quisesse entrar no reino dos céus, você tem que pegar o passaporte na mão de Jesus, está lá com Jesus. Ele pagou, ele resolveu com Deus, ele resolveu direto com Deus a sua entrada, e se você quiser entrar, só pega o passaporte, o ticket, está lá com Jesus, é gratuito. É só você entrar. É só você entrar lá. Justiça de Deus mediante a fé. Nada do que você faça te dá direito à entrada no reino dos céus. Aí ele entra no capítulo 4, se aprofundando. Olha que interessante o que ele vai dizer no capítulo 4. Ele vai utilizar o exemplo do Abraão. E ele inclusive vai citar Gênesis. Vai falar, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Aí ele faz uma pergunta. Ei pessoal, vem cá. Abraão creu primeiro e recebeu a circuncisão, ou recebeu a circuncisão e depois creu? Creu? Isso, Abraão creu e recebeu a circuncisão como símbolo, como selo, como confirmação da fé. Então até o pai Abraão, até com ele, a justiça foi pela fé, foi pela crença, porque ele creu em Deus. Se a gente estivesse num embate aqui, num debate, Paulo estaria aqui desse lado dizendo, ei, nada do que eu faça me dá direito à entrada no reino dos céus. O que me torna justo diante de Deus não são as minhas obras, é Jesus, minha fé em Jesus. Aí, se tivesse do lado de cá, Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, ele iria talvez não discordar completamente, mas ele iria talvez fazer algumas ressalvas. Ele ia falar assim, olha, Paulo, eu não sei se as coisas são bem assim. Eu sinceramente tenho algumas dúvidas em relação a isso aí, porque eu acho que se não tiver obras, a fé, ela é morta. Eu acho que você está um pouquinho equivocado, não é só fé, tem que ser fé e obras. E aí, Tiago utiliza um argumento até mesmo interessante. Tiago vai dizer assim, se a gente tiver que mostrar a nossa fé, sem obras é impossível. Então a gente consegue comprovar a nossa fé pelas obras, portanto as obras acompanham a fé. E ele meio que nesse debate aqui perde as estribeiras, porque ele diz assim lá, Tiago capítulo 2, insensatos, até os demônios creem que existe um só Deus, e tremem, mas isso é inútil. Isso é inútil. Aí no debate, para o debate ficar mais interessante, sabe quem que ele utiliza como exemplo? O Abraão.
Paulo havia utilizado como exemplo Abraão, aí Tiago vem aqui e utiliza Abraão, inclusive faz menção ao mesmo contexto bíblico lá de Gênesis. Olha, Abraão também creu em Deus, e isso foi lhe acreditado como justiça, e por isso foi chamado amigo de Deus. Mas a fé que Abraão tinha, pessoal, foi comprovada porque ele estava disposto a dar o filho dele. Então, a fé sem obras, ela é morta. É morta, tem que ter obra. As obras confirmam a fé. E ele dá meio que um ultimato assim na questão, ainda no versículo 24, se eu não me engano, quase no final do capítulo 2, ele diz assim: portanto, justificação é pelas obras também, não é só pela fé. Ele não acreditava que não era pela fé. Era pela fé, assim também como ela era pelas obras. E é por isso que Martinho Lutero, quando se depara com a carta de Tiago, Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, ele vai lá, pega a carta de Tiago e lê isso, ele desconsidera, ele fala: não, essa carta aqui é uma carta de palha. Está errado, eu acho que isso aqui, até porque um dos pilares da reforma protestante é que somente a fé nos salva, somente a fé nos justifica. E aí Martinho Lutero olha para essa questão de Tiago e até desconsidera e fala: poxa, mas isso aqui está tão divergente, isso aqui vai tão de encontro àquilo que Paulo ensinou com uma maestria incrível em Romanos, e parece que ele não entendeu nada sobre o que é somente a fé, somente a fé. Mas essa discussão ela é tão quente e ao mesmo tempo tão relevante para nós, porque no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar mais ou menos assim: olha pessoal, se vocês acreditarem, olha que chocante isso que o apóstolo Paulo diz, pessoal, se vocês acreditarem que é alguma coisa que vocês façam que torna vocês justos diante de Deus, então vocês caem da graça de Cristo. Vocês estão separados de Cristo, então Cristo morreu inutilmente para vocês. Cristo morreu inutilmente para vocês se vocês acreditarem que é alguma coisa que vocês façam. Portanto, pensem comigo, olha que assunto tão complexo, tão polêmico. De um lado, Jesus dizendo que somente aqueles que fazem a vontade de Deus vão entrar no reino dos céus, com Tiago dizendo que as obras confirmam, e Paulo falando: não. Se você pensar que é alguma coisa que você faz que te dá direito a entrar no reino dos céus, então todo o sacrifício de Cristo foi inútil. Todo o sacrifício de Cristo foi inútil. A gente fica nesse embate. E a verdade é que eu não sei. Não, tô brincando, imagina. O cara levanta uma atenção. Então eu queria que vocês trouxessem um trabalho para a próxima hora, fossem ler e ver o que vocês... fazer uma discussão na semana que vem. Não, brincadeira. Na verdade, eu tenho uma maneira bem simples de entender isso. Bem simples. E eu queria compartilhar essa maneira simples. Eu não queria, com isso, pensar que vocês achassem que eu estou sendo pretensioso, porque, ele sabe resolver isso. Não é isso. Por favor, não pensem dessa maneira. É uma maneira simples na qual eu entendo, assim, já há algum tempo, e eu queria compartilhar com vocês, porque isso me ajudou quando eu me deparei com esse impasse. E eu queria compartilhar essa maneira simples com vocês. Mas se vocês pensam diferente de mim, se vocês acham que é diferente, não tem problema. Me exclui no Facebook, não me segue mais no Instagram, não precisa mais... Não, imagina, tô brincando. Se vocês pensam diferente de mim, se vocês pensam diferente, amém. A gente pode conversar sobre esse assunto, não tem problema. Mas o mais legal é que nessa tensão que a gente está trabalhando da série sobre Joga o Jogo, nessa tensão que a gente está trabalhando, uma vez que a gente resolve esse problema, a gente é colocado em outro degrau na interpretação do Joga o Jogo. O Joga o Jogo vai, a partir da semana que vem, vai ter uma conotação diferente, mais profunda para a gente. Então eu queria, nesses próximos minutos, compartilhar com vocês um pouco da maneira como eu entendo esse problema todo, esse embananamento todo. Vamos? Estão comigo? Estão acordados? Sim. Vou tomar minha aguinha. Agora eu trouxe a minha água, não preciso ficar pedindo, e ela é mais chique hoje. Para explicar isso de uma maneira simples, eu vou até tirar isso aqui daqui, eu vou explicar para vocês... A aguinha não me derruba. Eu vou explicar para vocês isso em 3 situações que eu queria compartilhar com vocês aqui, que acontecem. E nessas 3 situações eu desejo, de uma maneira bem simples, bem clara, explicar como eu entendo todo esse impasse bíblico, tá? Então, na primeira situação, eu estou aqui. Primeira situação, aqui vai ser a primeira, aqui vai ser a segunda e aqui vai ser a terceira situação. Eu queria falar com vocês um pouco da primeira situação. Na primeira situação eu estou aqui, na escuridão, separado de Deus, em trevas, angustiado por causa do pecado. Na primeira situação eu entendo a minha insuficiência de conseguir cumprir os mandamentos de Deus que estão estampados no meu coração. Na primeira situação eu reconheço a minha miserabilidade de não conseguir me libertar do pecado e estou aqui angustiado por causa do pecado. Na primeira situação sou eu aqui, longe de Deus, afastado de Deus,
enfim, o que me resta na primeira situação é a ira de Deus, e tudo aquilo que me resta, se não for por Cristo, é a justiça de Deus, a ira de Deus e o castigo de Deus. É o que me resta aqui nessa primeira situação. Mas aí, nessa primeira situação, eu descubro que toda essa angústia que eu tenho por causa do pecado, existia um homem que se propôs a resolver isso. Ele resolve isso. Ele fala, ó, essa angústia que você sofre por causa do pecado, eu resolvi isso aí para você. Eu resolvi para você. Aí você começa a observar que esse homem, ele é a verdade, ele é a vida, que esse homem, ele, enfim, é o único caminho que te leva a Deus, que ele é a única esperança da humanidade. Aí você começa a entender isso. Aí você começa a ter fé que Jesus é realmente o Filho de Deus e tira o pecado do mundo. Sabe onde isso te coloca? Na situação 2. Aí você está aqui agora, na situação 2, salvo. Salvo por Jesus Cristo. E o que te colocou aqui? A sua fé. Nada mais. Quer exemplo mais simples? O criminoso na cruz. Jesus, lembra-te de mim quando entrar lá no paraíso. Lembra-te de mim, Jesus. Teve fé e demonstrou arrependimento. Jesus falou, está garantido. Vai para o reino dos céus, está garantido. Fé. Não se atreva a mexer nisso. Não se atreva a mudar isso. Qualquer coisa que você pensar diferente disso, você desmorona o evangelho de Cristo para você. O que te coloca na situação 2 é a fé. A fé em Cristo Jesus te coloca na situação 2. Agora eu quero falar com vocês sobre um processo, que é esse processo do 1 para o 2. A gente às vezes fala aqui e esquece de falar que existe um processo. Existe um processo que acontece até você chegar aqui. Ele é muito rápido, mas ele acontece. Existe um processo. Se a sua fé for autêntica, verdadeira, e se de fato você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tira o pecado que tem no mundo, acontece com você um processo chamado regeneração. Para alguns pode ser novo nascimento, conversão, transformação, pode ser qualquer outro nome, mas eu gosto do nome bíblico regeneração. Eu gosto mais desse nome. O que é a regeneração? É uma transformação radical da sua natureza espiritual. Radical. O pecado definia também o seu espírito e por causa da regeneração, o elemento do pecado saiu do seu espírito. Ele ainda habita na sua carne, de acordo com Romanos. Mas ele saiu do seu espírito. Você foi limpo espiritualmente falando. Você tem um novo homem espiritual. Aqui acontece isso aqui na etapa 2. E porque você foi limpo, porque você foi regenerado, porque você foi descontaminado de todo o pecado, acontece uma segunda bênção para você. Que você recebe o Espírito Santo para morar em você. Você se torna moradia do próprio Espírito Santo de Deus. Isso acontece pela fé. A Bíblia também deixa isso bem claro que isso acontece pela fé. Então, pela fé, você foi salvo. Olha só que extraordinário que acontece aqui nessa situação 2. Pela fé, você foi salvo. Pela fé, você conseguiu pegar o seu passaporte para a entrada no reino dos céus. Você se tornou justo diante de Deus. Portanto, você está apto para ter um relacionamento com Deus. Porque a fé te limpou, te justificou, te regenerou, te transformou internamente. E para finalizar, quando você está ali prontinho, vem o Espírito Santo de Deus e te reveste. Fé. Acontece pela fé. E enquanto eu estou aqui na situação 2, que eu recebi o Espírito Santo, eu queria voltar para 1. Se eu estiver na 1, e não me pergunte como isso é possível, mas se eu estiver na 1, e estiver de alguma maneira jogando algum jogo aqui na 1, Jesus vai falar que eu posso estar expulsando o demônio, Jesus vai falar que eu posso estar fazendo maravilhas, e eu posso estar até mesmo profetizando. Mas existe uma realidade de que muitos, mesmo fazendo tudo isso, porque não passaram pela essa etapa e não estão aqui na 2, também não vão entrar no reino dos céus. Eles pensam estar jogando um jogo, mas porque não foram conhecidos por Deus, não receberam o Espírito Santo de Deus, não foram regenerados, não vão entrar no reino dos céus. Quer uma situação mais estranha ainda? Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Paulo vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse uma fé capaz de fazer, enfim, realizar maravilhas, ainda que eu desse tudo que eu tenho aos pobres, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se isso não for algo que veio dentro de mim, pelo amor sublime, pelo mais alto de todos, por aquele que é maior de todos, que é o amor, se isso não for uma consequência do Deus na minha vida, isso não tem valor. Está aqui, situação 1. É possível, não me pergunte como que é possível, mas é inclusive um versículo depois vocês leem em casa, ó, Romanos 1, 2, 3, 4, Tiago 2, Mateus 7, depois o 21, depois o 22, que é esse versículo onde Jesus deixa isso claro, 1 Coríntios 13, está tudo lá. Agora eu quero falar com vocês de uma situação que é a 3.
a 3. Ó, lembrem comigo. Vocês estão comigo, né? Estão comigo, né? A situação 3 aqui, tá? Na 1, existiu um processo que me levou para 2. E na 2 existe um processo que me leva para 3. Uma vez salvo e recebendo essa realidade extraordinária que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, uma vez salvo, isso começa a pipocar dentro de você. O Espírito Santo de Deus, uma vez que você o recebe, começa a jorrar como um rio dentro de você. Uma vez que você o recebe, ele começa a soprar a sua vida e dirigir a sua vida. E aí, a partir disso, você começa a jogar o jogo. Mas não é aquele jogo que você está jogando por um impulso seu mesmo ou por um estímulo meramente humano. É um jogo que você joga por um estímulo e por um impulso espiritual que vem do próprio Deus e é o Espírito Santo de Deus dentro de você. E sabe que Paulo fala sobre isso, ele diz aqui, ó, Filipenses: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. É Deus quem efetua em vocês. E aqui a gente entra numa questão muito interessante, porque não é apenas jogar o jogo, não. Não é apenas ser bondoso, não é apenas vender tudo e dar para os pobres, e não é apenas se entregar para morrer como um mártir. Não, é jogar o jogo por uma influência do Espírito Santo. Essa é a diferença. E quando Jesus, é engraçado porque Jesus, quando ele vai falar lá, Mateus 5, 6 e 7, que ele vai falar do Sermão do Monte, ele sutilmente ele deixa esse princípio aparente também lá no Sermão do Monte. Sutilmente. Ele vai dizer assim, logo no início lá do Sermão do Monte, capítulo 5, ele vai dizer, olha, a luz de Deus que brilha em vocês, quando os homens testemunham as boas obras, eles glorificam a Deus. Se eles glorificam a Deus, é porque não é a nossa luz, é porque é a luz do próprio Deus vivendo dentro da gente. No final do capítulo 5, ele vai dizer assim, ó, pessoal, vocês têm que ser perfeitos como Deus é. E no grego é uma palavra que refere-se a uma questão de plenitude, de natureza, que só é possível ser perfeito como Deus é a partir da regeneração, quando o elemento do pecado sai da nossa vida, senão não tem como. E aqui a gente começa a entender as coisas mais claramente e não anular nem aquilo que Jesus falou, nem aquilo que Paulo falou, porque são coisas distintas. Aqui, o que me leva para cá, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. E se você pensar que tem, azar o seu. Evangelho para você básico e simples. Vai ler de novo os evangelhos. Se você pensar que alguma coisa que te coloca no passo 2, você está completamente errado. Agora, no passo 3, tudo aquilo que eu fizer mediante a manifestação e a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida tem recompensa. Tudo. Então aqui, enquanto nada do que eu faço me dá direito a estar aqui tudo o que eu faço tem recompensa. Cada choro, cada lágrima, cada coisa que você fizer mediante o Espírito Santo de Deus que vive em você, vai ser recompensado, vai ser recompensado. Vai ser recompensado. É como se a gente tivesse a oportunidade de, sei lá, entrar no reino dos céus agora, e a gente se depara lá com o ladrão da cruz, e a gente se depara ali também com o apóstolo Paulo. Aí a gente perguntasse, pô, que legal, vocês por aqui? Pois é, eu vim aí. Como que vocês entraram? Jesus. Passei lá. Peguei meu ingresso com ele lá. E eu vou te falar, eu não vi ninguém aqui que não entrou aqui se não fosse pegar o ingresso com ele lá. Todo mundo pegou o ingresso com ele lá. Pois é, que legal. Aí você ia começar a conversar com os dois, você ia ver que existiria uma grande diferença de recompensas. Porque o apóstolo Paulo chorou, foi perseguido, cada lágrima que ele derramou, cada açoite que ele levou, a Bíblia garante, não foi em vão, não foi em vão. E lá a recompensa, a glória é eterna, várias e várias coisas são prometidas para aqueles que jogam o jogo. Mas não confunda salvação com aquilo que é galardão e recompensa. Não confunda que jogar um jogo por um estímulo seu vai te levar a alguma coisa. Não vai te levar a nada, vai te levar a ruínas. Porque o único jogo que importa é o jogo que nós jogamos a partir da presença e da manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ponto final. Ponto final. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento? Feche os seus olhos. Pai, tira todo engano, tira tudo aquilo que não provém de ti mesmo, do nosso coração.